Está no ar mais um episódio do seu Oxigenando Ideias, diretamente aqui da Ox Campinas Beauty, tratando sempre de assuntos envolvendo a medicina regenerativa, plástica, cirurgia plástica. E hoje nós trouxemos uma convidada, que é a Josimara Gama. Prazer em conhecê-la, viu, Josimara? Que na verdade não é na área de medicina. Ela é um exemplo típico do resultado de uma câmera hiperbárica. Exatamente. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas antes eu quero falar um pouco do seu trabalho, do trabalho que você desenvolve na área de treinamento, né? Sim, é isso? Sim. Como é que você entrou nessa área de treinamento, Josimara? Na realidade, eu atuo no segmento automotivo. Automotivo. Atendo concessionárias e montadoras. Eu faço 23 estados no Brasil. Mas para alguma específica marca, não? Para qualquer marca que encontra? Não, para qualquer marca. Como diz meu marido, eu faço escala em Campinas, né? E eu comecei em 2000 como vendedora. Então, fui vendedora de veículos. Em concessionária? Em concessionária. Que concessionária você começou? A Daruge. Daruge, aqui em Campinas. Aqui em Campinas, a Fiat Daruge. Você é daqui de Campinas? Eu sou de Indaiatuba. Indaiatuba. Eu vinha na época de Indaiatuba para cá. Quem me contratou foi o Júlio, que o Júlio ainda é diretor, né, na Daruge, atuante. André Sinoca também é daqui da Daruge, também bem conhecido na cidade. Ainda tenho contato com os dois, isso é muito gratificante. Legal. No meu segmento. E aí eu fui crescendo na área, né? Passei por todos os cargos dentro de uma concessionária. Fui vendedora de novos, seminovos. Aí depois subi para supervisora, fui gerente comercial, gerente geral, fui fazendo todos os cargos dentro de uma concessionária. E eu percebi que como eu sempre estudei muito comportamento humano, hoje é modinha, né, fazer imersões de PNL, de inteligência emocional, fazer um método CIS, um Protagon. Mas desde 2000 eu faço imersões, eu como aluna. Então, por me conhecer, passar pelo meu autodesenvolvimento, eu acabei tendo habilidades desenvolvidas, skills desenvolvidas relacionadas a formar pessoas. E quando eu recebi o meu primeiro cargo de gestora, eu acabava formando um gerente por ano. Então, como eu trabalhava num grupo, que é um grupo que tinha muitas concessionárias, então normalmente o titular, né, o dono dessas concessionárias falava: você tem alguém que você acha que está pronto para dar uma oportunidade? E eu acabei direcionando muitas pessoas que inclusive estão no ramo até hoje. E eu comecei a sentir vontade de fazer essa transição de carreira, de trabalhar somente na área de treinamento e desenvolvimento de líderes. E fiz essa transição há 10 anos atrás. Então, comecei fazendo treinamento somente com times comerciais. E aí, depois eu passei para fazer treinamentos com líderes. E hoje eu faço desde CEO, diretores, desde a formação de alguém que nunca trabalhou com vendas no segmento automotivo, nunca vendeu absolutamente nada. Então, fazer a formação dessa pessoa para virar um vendedor, de um gerente, um gerente geral, um diretor. Um diretor nacional. Então, participei da transição de carreira. Hoje eu me considero uma mentora de carreira e avanço de resultados, né? Porque quando eu pego um projeto, normalmente essa empresa está entregando um resultado de volume de vendas. Então, eu tenho que tirá-la de um ponto A e levá-la até um ponto B. Agora, porque falam sempre que vendedor é vendedor, vende até picolé para esquimó. E por que essa diferença de vendedor de carros? Qual a diferença de um vendedor para um vendedor de carros? Não tem diferença nenhuma. Na realidade, durante muito tempo no segmento automotivo criou, tanto que quando eu comecei, tinham vários lugares aqui em Campinas, por exemplo, que nem contratavam mulheres. O segmento automotivo é um segmento muito masculino. Hoje tem mulheres na liderança, tem diretoras,
Mas você vai, por exemplo, em eventos como o Fenabrave, né, que é a maior feira que tem de veículos novos, você vê, acho que 5% de mulheres, ainda tem muito poucas mulheres nesse segmento. Mas tinha-se aquele estigma de que a pessoa tinha que entender de carro e que já tinha que dominar o conhecimento de produto, tinha que saber avaliar. E, na realidade, eu falo que ser vendedor é como ser um médico. Né? Nós viemos de um estigma que ser vendedor é bom de lábia, aquele vendedor que fala. E, na realidade, um bom vendedor é o que escuta e que sabe fazer perguntas. Então, hoje, eu vejo isso muito na prática. Aquele vendedor que ele entende de pessoas e ele tem interesse genuíno no outro, ele se torna interessante e não interesseiro, esse cara tem resultado. Então, aquele cara antigo que é o bom de lábia, esse que fala demais, ele se desconecta do cliente que está na frente dele. Totalmente. Então, quem entende de pessoas hoje, quem entende que vendas, ela é uma tríade. Vendas está relacionada à ambição, à fome, né? E as pessoas têm muito preconceito com a palavra ambição. Então, se eu encontro você... Tô no shopping com uma amiga, aí eu te encontro e falo assim, esse aqui é aquele meu amigo que eu te falei que é extremamente ambicioso. Aí você vai olhar, você vai falar assim, nossa... Tipo, é pecado, né? É como, exatamente, é como muitos mentorados meus falam que recebem como se fosse pecado ter ambição. E na realidade eu tenho que ter a ambição de ser uma esposa melhor, lógico, uma mãe melhor, vai uma pra amiga até linha melhor. de propósito, né? A ambição de ter uma saúde melhor, a ambição de ser um ser humano melhor. Então, a ambição, a fome de ser a minha melhor versão sempre ajuda muito. Vendedor sem ambição, ele acaba sendo medíocre. E é uma outra palavra que nós temos preconceito. Se eu chegar e falar assim, você é medíocre, parece que eu estou te xingando, te ofendendo, mas na realidade o medíocre é quem está na média. E então, depende do que também, né? Exatamente. É medíocre em quê? Em relação ao número de vendas, por exemplo, o cara que é medíocre conhecer é o que uma está coisa, na média. Né? É o que está na média. Que tem isso é mediano, né? Por isso que a turma fala, você é mediano. Ele é mediano. Mas se eu falar, você é medíocre, é como se eu estivesse xingando. Então, vendas tem a ver com ambição, com fome, o quanto ele quer ir para o próximo degrau. Entrei como vendedor, ok, mas qual é o meu próximo degrau? Gerente. E qual é o próximo degrau? Diretor. E qual é o próximo degrau? Diretor nacional. Qual é o próximo degrau? CEO. Então, é um segmento que tem uma carreira brilhante a ser feita, que tem muita falta de mão de obra hoje, por muitas pessoas que estão no segmento hoje ainda não serem formadoras de pessoas. Querem alguém que já venha pronto, já entre jogando, já entre vendendo, mas você dá para calibrar a ambição desse profissional, ensinar técnicas de vendas, técnicas de rapport, técnicas de gatilho mental, técnicas sobre perfil comportamental e fazer a gestão das emoções. O que é a gestão das emoções? Quem trabalha com vendas tem que gerir o emocional, que tem que ser uma pessoa resiliente. Você toma 9 nãos e 1 sim. Então, se você levar esses nãos para você, para o seu lado pessoal, aí você cai e você não tem a resiliência de ir para a próxima venda, porque o não faz parte do jogo das vendas. E esse treinamento, quando é dado, qualquer pessoa assimila isso e encampa isso, ou tem gente que não tem jeito, isso aqui esquece, porque isso aí tira do time, porque não vai adiantar, nunca vai aprender ou nunca vai... Tem? Assim, extraordinária a tua pergunta pelo seguinte, nós somos formados por... Nossa carreira, ela é formada por 15% de hard skills, são habilidades técnicas. 15% só? 15% pouco até, só. né? Ou seja, um vendedor de carro precisa conhecer 15% do conhecimento dele do carro. Do carro. De técnicas motor, de vendas também. seja lá o que for. Exatamente. Do carro. Nossa, E a formação também, eu falo, por exemplo, fazer uma faculdade, uma pós, um mestrado, um doutorado. Cabeça, né?
Isso é que muitas pessoas fazem mais um curso, mais uma pós-graduação, lê mais um livro. Só que esses 15% que pega acaba morrendo porque não tem os outros 85% que são as soft skills, que são as habilidades de comportamento. E uma habilidade de comportamento que a tua pergunta foi extremamente inteligente é aprender a aprender. Tem pessoas que têm essa habilidade de aprender a aprender interessante isso, aprender. Desenvolvida. Ela é copo vazio, ela está às vezes conversando com qualquer pessoa e está interessada e está ligada. E ela já, poxa, aprendi isso e vou colocar em prática. Tem pessoas que têm um mindset, que é uma mentalidade fixa. E ela não quer aprender a aprender. Não, isso aí não precisa, então, não quero nem ouvir isso. Isso é, na verdade, o orgulho também no coração, né? Isso eu já vi. Isso não dá certo, sei. Aquele famoso, isso não dá certo, não quero nem ouvir isso. Eu dou muito exemplo de risoto de limão siciliano. Por exemplo, eu falo assim, eu amo risoto de limão siciliano. Eu sei o que é um risoto de limão siciliano, eu sei os ingredientes que vai, eu sei, mas eu sei fazer? Não, eu não sei fazer. Então, eu tenho que aprender a aprender. Mas eu quero aprender a aprender? Ou eu prefiro chegar num restaurante lá e pedir e tá tudo... Então, a pessoa ela tem... As soft skills são aprender a aprender. Eu falo muito que numa contratação, em 90 dias, existe esse período de 90 dias, dá para você mensurar, qualificar todas essas habilidades de comportamento. Eu consigo em 90 dias ver se a pessoa gosta de aprender a aprender, se ela tem atitude, se ela tem colaboração, se ela tem empatia, se ela tem uma boa comunicação, se ela tem inteligência emocional, que as pessoas acham que inteligência emocional é ser good vibes. Na verdade, inteligência emocional é a energia certa, na intensidade certa, no momento certo. Então, eu ter inteligência emocional não é eu nunca ficar brava, mas é eu saber falar. Eu não ter uma comunicação violenta. As pessoas acham que comunicação violenta é quando eu grito com o outro, me altero, ou quando eu falo um palavrão. Na verdade, eu falo que, por exemplo, eu casada, eu chego pro meu marido e falo assim, Marcos, eu não tô feliz com você. Isso é uma comunicação violenta. O que é a comunicação violenta? É quando eu acuso, é quando eu envergonho e é quando eu coloco medo. Hoje, nessa área de liderança, falo isso como... Tem isso muito, hein? Muito. Nossa. Muito. Nessa área de liderança, às vezes ele é um vendedor e ele sobe para ser um líder. Ixi. Quando ele sobe para ser um líder, ele cuidava da vidinha dele só. Aí passar a cuidar da vidinha dos outros, como ele não estuda sobre pessoas, ele não entende de perfil comportamental, então a régua vira o jeito que ele fazia. Sim. E aí quando o outro não faz do jeito que ele fazia, ou mais rápido, ou mais devagar, ou com mais cuidados em detalhes, aquela pessoa não serve. Então aí aquele líder na realidade não serve para liderar pessoas, porque ele não entende de pessoas. Então 70% dos líderes hoje nas organizações não poderiam estar no cargo que estão de jeito nenhum, porque não tem habilidade. Não, eu falo que uma pergunta que me fazem muito é quem que é o líder do futuro? O líder do futuro é aquele que lidera a si mesmo. Liderar a si mesmo é ter essa inteligência emocional, de ter a ambição de se cuidar da saúde, cuidar da saúde mental, da saúde espiritual, da saúde física. Ele lidera a si mesmo, ele sabe liderar pessoas, aí ele vai liderar o negócio. Então, às vezes eu acho que porque eu lidero o negócio, eu sou um bom líder. Não, não é um bom líder. Isso é difícil. Eu brinco que eu falo isso, tem um termo que eu gosto de usar, que é compaixão. Compaixão é você se colocar no lugar da outra pessoa e sentir aquilo. Você gostaria que fizesse isso com você? Como é que você lida com isso? Então eu brinco sempre, um bom líder, eu acho que é assim, ele tem que tentar se colocar no lugar da pessoa, falar, de que forma eu posso ajudá-la? De que forma eu posso fazer com que essa pessoa melhore e cresça? Então, tem muito chefe que... Será que isso é porque ele é muito cobrado e não tem tempo? E, cara, eu vou ter que ensinar esse cara, explicar como é que faz e eu tenho que vender para caramba. Não, vende logo aí, não fica discutindo comigo, não.
Isso tem uma pressão que vem também, não Na tem? realidade, eu atribuo isso a perfil comportamental. O que é perfil comportamental? Todos nós temos 4 perfis comportamentais. Eu gosto muito de indicar a teoria DISC, que é uma teoria que pode ser pesquisada no YouTube. DISC. DISC. D-I-S-C. D-I-S-C. D de dominante. Dominante. I de influente. S de estável e C de conforme. Todos nós temos esses 4 perfis comportamentais. O que é um perfil comportamental? É o jeito que eu penso, é o jeito que eu me comunico, é o jeito que eu ajo e reajo e é o jeito que eu tomo decisão. Então imagina que você entrou num trabalho, entrou num ambiente de trabalho e tem aquela pessoa que é mais acelerada, sabe? Tipo, fala mais alto, tem mais voz de comando, vai, chuta pro gol, pula abertura, mais impaciente. Aí tem um segundo perfil que é mais falante, mais sociável, conversa com todo mundo. Eu chego de manhã e falo assim, nossa, tô meio chateada hoje, briguei com o Marcos ontem. Aí, se você for o perfil influente, normalmente você tem tendência a me cortar e já começar a falar de você. Não tem muita facilidade de ouvir, tem empatia. Fala bastante, mas não percebe que é prolixo. Vai explicar alguma coisa, explica... Resume. Mas não resume, mas a pessoa não percebe que ela é assim, que ela fala pra caramba. O terceiro perfil, que é o estável, é bom ouvinte, paciencioso, mas gosta das coisas mais planejadas. Por exemplo, se a gente sair daqui, eu falo, vamos tomar um café agora? Se você tiver o perfil estável, você já tem as coisas planejadas que você vai dar, porque eu já tenho isso, depois eu não posso Você não gosta de lidar com o improviso, sair da rotina. O estável, ele trava quando tira ele da rotina. E o conforme, eu falo que é o da planilha, o da regra. Regra é regra. Então, é aquela pessoa mais introvertida, mais fechada, mais voltada, por exemplo, para TI, para áreas. Então, quando eu vou contratar para determinadas áreas, eu tenho que ver qual perfil comportamental é melhor para aquela área. E para isso tem testes, essas coisas, é isso? Existem testes e todas as empresas deveriam fazer isso antes de contratar. Não para rotular. Não, mas para você não errar. Para fazer uma contratação mais assertiva. Então, antigamente só se contratava DI, dominante influente, para vendas. Hoje eu vejo muitos casos de DC, dominante conforme, se dando super bem em vendas. Porque o dominante, ele tem foco no resultado. Ele é bem ousado, bem ambicioso, ele gosta de desafio. E o conforme, ele tem foco em processo. Sim, que é importante. E venda é muito processual. Muito processual. O influente, ele não gosta muito de processo. Não. Zero. O processo, ele quer sair, ele prefere se sociabilizar do que rotina. Ele já não gosta de rotina, ele gosta de coisas novas. Então, imagina um líder subindo, ele não se conhece, e aí ele não conhece as pessoas, e ele quer que as pessoas ajam do jeito que ele funciona. Como que isso vai dar certo? Não dá, né? Não dá. Isso acontece muito, né? Acontece muito. Eu sei, tem cara que fala, ele estava bom, ele era um excelente vendedor, põe ele lá de gerente. Ferrou, perdeu um vendedor. Perdeu um vendedor, porque na realidade, sei lá, se é um líder, por exemplo, dominante, que é esse mais prático, direto e objetivo, chega um vendedor que é um influente, ele fala, então, sabe aquele cliente que eu atendi sábado, que ele estava com a tia dele, aí ele voltou agora, que ele tá... Ele quer explicar a história, e esse aqui vai, chuta pro gol, pula abertura. Então, a comunicação deles, difícil, não acontece a comunicação, porque um quer falar e o outro quer objetividade, não tem paciência de ouvir. E todos os problemas que nós temos acontecem na comunicação, todos nós. A tua pergunta em relação a todas as pessoas aprendem? Não, de jeito nenhum. Se fosse dessa forma, seria maravilhoso. Porque muitas pessoas recebem... como às vezes já atuo no segmento há 5 anos, 10 anos, 15 anos. Então, quando me veem em company, isso eu já vi, isso eu já sei.
Então, é como se fosse uma disputa entre a forma que ela faz e a forma que eu estou trazendo o novo. Não. Na verdade, o nosso cérebro não gosta do novo, né? Porque, na verdade, ninguém gosta de aprender. Porque sair aprender do drena conforto, energia. Drena energia. Então, nem todos se predispõem a querer aprender, a desenvolver essa habilidade comportamental tão importante. Oh. Interessante, isso muito interessante, eu gosto muito dessa área. Fugindo um pouco dessa área que a gente está falando, um dos fatos da gente estar batendo papo aqui é que você teve aqui na Ox, né? Sim. E fez suas sessões de câmera hiperbárica. E aí foi interessante porque você comentou, né? Quando você fez as sessões, você fez porque você fez cirurgia plástica, é isso? Sim, sim. E você fez as sessões, você ficou admirada você falou, minha unha, meu cabelo. Eu queria só falar um pouquinho rápido sobre isso, da sua experiência nesse sentido. Eu não conhecia, né? E o Dr. André, que é o cirurgião que André me indicou... Nepomuceno. Isso. Ok. Ele me indicou para fazer sessões antes da cirurgia plástica, porque eu fiz braquioplastia, mama e abdômen. Então foi uma cirurgia grande, porque eu emagreci 90 quilos. Você emagreceu 90 quilos? Eu pesava 150 quilos, aí hoje eu baixei para 60. Então, Deus abençoe. Deus abençoe, bem. E aí, nesses 16 anos, eu nunca tive vontade de fazer plástica. Quando eu quis fazer, ele falou, Jô, como você vai ter uma cicatrização grande, então eu sugiro fazer, e eu fiz antes e fiz mais 8 sessões depois, então completei as 10. Só que eu não senti diferença só em relação à cicatrização, porque a câmera, ela faz com que a cicatrização não é de fora para dentro, de dentro para fora, né? Como você está ali respirando oxigênio puro. Só que aí eu vi os benefícios disso depois. Por exemplo, eu nunca tive uma unha desse tamanho na minha vida. É mesmo? Nunca. E eu sempre Mas crescia, quebrava, essas coisas, não tinha resistência. Quebrava. E aí eu sempre falava pra manicure, caramba, minha unha nunca cresce, ela sempre fica no mesmo... E agora eu tô achando até grande bonita, demais. Né? Cabelo, pele... não é... Assim, mudou muito, assim. O então resultado. é algo que... recomendo, até perguntei pra dona da Ox, eu falei, Vivi, dá pra fazer sem ter prescrição médica? Como que funciona? Porque eu validei muitos benefícios na minha recuperação, porque imagina, eu tava com os braços, a mama, o abdômen, tudo, né? Então eu vinha numa sessão aqui, na outra eu já tava assim, com 4 dias. Nossa, que legal. Porque ela acelera muito, de 30 a 40 dias a recuperação, para quem não faz. Então eu falo que eu estou falando por mim, né? Sim, jamais como qualquer pessoa que for fazer qualquer procedimento de estética, jamais eu faria se eu não me planejasse para fazer, porque vale muito, assim, vale o resultado é bom, o resultado é muito bom. Legal. E também foi com um médico muito bom também. Muito bom. Legal. Você, agora, dos treinamentos, você tem um contato para deixar para a gente? Você tem um Instagram, alguma coisa assim? Tenho sim, josimara.gama. 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 E o seu treinamento não só automobilístico, pode ser para outras áreas? Eu já fiz para várias outras áreas. Legal. Mas hoje, com muita humildade, o meu problema é a agenda, escassez de agenda. Deus abençoe. Hoje esse é um problema bom, vamos dizer assim. É ótimo. Mas vários amigos que atuam em outros segmentos, eu acabo até em clínicas médicas também, com médicos que o médico ele fala, eu me especializei nisso, aí eu abri uma clínica e ele vai ter que ter várias pessoas que ele vai ter que trabalhar lá, então ele vai ser um empresário. E aí na faculdade de medicina ninguém ensinou ele a ser de empresário, jeito nenhum, né, a lidar com a empresa, como contratar, como treinar, como desenvolver. Sim. Então, até em clínicas médicas, como atender, né? Até como atender. Então, tem muito isso. Legal. Bom,
Prazer em conhecê-la, viu, Jucimara? Muito obrigado por você ter Obrigada vindo. pelo convite. Foi gratificante o nosso papo aqui. Aprendi bastante também sobre vendas também. Muito obrigada. Obrigado por você participar. Obrigada. Tá aí mais um episódio do seu Oxigenando Ideias, aqui diretamente da Ox Campinas Build. Fique conosco e até o próximo episódio.